Em mais um podcast CRM Paraíba, eu, Cláudio Orestes, estou aqui com o Dr. Glaucio Nóbrega. Dr. Glaucio, poderia se apresentar? Olá, Cláudio. Inicialmente, muito obrigado pelo convite e parabenizar o Conselho Regional de Medicina por essa excelente e inovadora, esse inovador projeto, não é, que traz, sem sombra de dúvidas, um conhecimento gigantesco para a nossa classe médica. Então, fica aqui os nossos cumprimentos a você, inicialmente, e agradecer pelo convite, como também ao nosso Conselho Regional de Medicina por essa iniciativa. Bom, meu nome é Glaucio Nóbrega, eu sou gastroenterologista, sou formado há 34 anos pela Universidade Federal de Pernambuco, e tenho 3 títulos de especialista registrados com RQE no nosso CRM e faço consultório todo dia. Hoje me dedico muito à parte de gastroenterologia e clínica e nos últimos 5, 6 anos a gente vem mergulhando na inteligência artificial. Então, são várias incursões no aprendizado da inteligência artificial e a gente tem procurado compartilhar, assim como você também, que é um estudioso da inteligência artificial. Sou curioso. Nada, que é isso. Você é um dedicado demais da IA. Eu não coloquei porque, assim, eu acho que você, hoje, é a referência que a gente tem nessa área de inteligência artificial, não só pela capacitação, pelos cursos que você fez, como a proatividade em torno desse tema e que há 5 anos atrás não tinha a magnitude que tem hoje. E a gente vê cada vez mais despontando. E você, no caso, eu considero uma referência na nossa cidade, nosso estado, e até no país para esse tema. E aí a gente quer, de alguma maneira, tentar traduzir alguns conceitos, algumas situações para o dia a dia da classe médica, digamos assim. E ninguém melhor com você para fazer esses esclarecimentos. Ô, Cláudio, muito obrigado, naturalmente, vindo de você, eu fico muito lisonjeado, né, por essas referências, mas, de fato, há alguns anos a gente viu o impacto da inteligência artificial no mundo moderno, sobretudo na nossa área, na medicina, na saúde como um todo. Só para você ter ideia, né, e eu sei que você tem, mas para o nosso amigo, o nosso médico, o nosso colega que está nos ouvindo, a inteligência artificial ela impacta em todas as áreas, na saúde, na educação, no agronegócio, no sistema financeiro. Onde houver dados, tem impacto da inteligência artificial. E em 2017, na capa da revista The Economist, tinha lá dado o novo petróleo. E, de fato, só para a gente ter uma ideia da força do dado, 90% dos dados atualmente disponíveis foram gerados nos últimos 2 anos. E 1/3 desses dados são nossos, são da saúde. Daí a importância da gente tomar posse do que é nosso, não é? Que é a gestão desses dados. A gente está no meio de uma avalanche. Exatamente. Cobrindo todos nós, cercando, né? Exatamente, Cláudio. E como 1/3 desses dados são nossos, existe uma curva de crescimento da produção desses dados e é realmente algo impressionante. Ela começa subindo levemente e ela então assume quase que uma posição vertical. E a inteligência artificial, só para que a gente tenha uma ideia mais precisa disso, estima-se o impacto na economia mundial, o impacto no PIB global mundial, em torno de um aumento de 14% a 15% por volta de 2030. Um impacto financeiro de cerca de quase 16 trilhões de dólares. E o Brasil é a bola da vez, né, em relação à inteligência artificial. É tanto que agora no final de julho, acho que na última semana de julho, o governo federal lançou esse projeto de IA Sim. para o bem de todos. IA para o bem, eu acho que é assim a denominação, e ele vai investir 26 bilhões de reais
em inteligência artificial. Então, o Brasil é a bola da vez, nós podemos partir na frente e você, junto conosco, nós criamos, fundamos, ao lado de valorosos colegas de vários segmentos, não só da saúde, mas da TI, de forma pioneira, nós criamos a Associação Paraibana de Inteligência Artificial. Repito, 1/3 dos dados são nossos. Então, nós temos que fazer a gestão desses dados efetivamente. Então, já é um grupo diferenciado que há cerca de 1 ano já tem ideia ou a propriedade sobre a importância desses dados, porque, na realidade, se a gente for ver, teve 2 fatores que foram importantes: a velocidade da comunicação através da internet, rápida e veloz, mas, porém, precisava de um subsídio para que a inteligência artificial pudesse trabalhar, que são os dados. E, como você bem colocou, nesses 2 anos, esses dados começaram a aflorar de maneira que a inteligência artificial pudesse utilizá-los para diversas finalidades e oportunidades, não é isso? Verdade, Cláudio. Eu às vezes, eu comparo de uma forma bem simples, não é, em relação a esse volume de dados que tem surgido, a um dono de uma barraquinha que ele tinha apenas alguns itens e ele administrava ali muito bem, com um caderninho, com suas planilhas, não é bem nem tanto a planilha, mas um caderninho, não é? E, de repente, a ele é entregue uma série de grandes supermercados, não é, da Paraíba, e é dito a ele: administre isso aí, todos esses milhares de itens desse grande supermercado. Então, já falando um pouco sobre a gestão de dados, existe atualmente um grande movimento, isso em todos os segmentos, a gente tem sempre conversado sobre isso, da decisão com base em dados, direcionada por dados, não mais no achismo, não mais na experiência, vamos dizer assim, que é extremamente importante, a experiência do gestor, né, Cláudio? É a parte intuitiva, exatamente. Da coisa. Então, que tem que prevalecer também. Essa análise dos dados, imagina um gestor extremamente experiente, um conhecimento gigantesco que ele tem do business dele, e ao lado uma ferramenta espetacular que é a inteligência artificial para ajudá-lo no direcionamento do processo decisório. É a tomada de decisão baseada em evidências científicas e dados, informação. E para você ver, Cláudio, como a gente está num momento muito bom. Recentemente eu concluí uma outra especialização na Faculdade de Saúde Pública da USP, e o meu TCC, o trabalho de conclusão de curso, foi fazer uma revisão sobre as instituições, o uso da inteligência artificial. O título era mais ou menos isso, de uma forma curta: o uso da inteligência artificial no suporte ao processo decisório na alocação de recursos. Imagine você que o Brasil, um país de dimensões continentais, com distintos perfis de mortalidade, do que se morre no norte é diferente do que se morre no sul, do que se adoece no sul é diferente do que se adoece no nordeste, e não se ter um critério técnico para se alocar os recursos. E, para nossa surpresa, nós só encontramos 5 trabalhos em que o processo decisório daquele gestor era com base nos dados. Conforme a gente viu no começo, 1/3 dos dados atualmente existentes são nossos. E o que é que nos impactou também? Que o critério político permanece prevalecendo e em ascensão. Então, isso preocupa demais, porque eu acredito também, como de resto nas demais áreas fundamentais da gestão, assim como na educação, na segurança, nós precisamos efetivamente dos dados como um norte para o processo decisório, não é, Cláudio? Abrindo só um parênteses, eu fiz um podcast com o Mário Toscano. Eu fiquei impressionado pelo trabalho que ele desenvolveu no Hospital Metropolitano com base nos dados da atenção básica, justamente corroborando com a sua colocação, da importância de você alinhar essa estrutura para utilizar de maneira preventiva ou proativa para evitar
danos maior à população, no caso da hipertensão, do infarto e do AVC. E ele usou especificamente essa questão que você está colocando. E olha que, assim, ainda era um momento, de certa maneira, pelo tempo que temos, o trauma incipiente. Imagino agora, com esses avanços, a rapidez com que pode ser tomada determinadas decisões. E, assim, do ponto de vista sistemático, o que é que a gente poderia utilizar de maneira melhor a inteligência artificial para sistematizar esse entrelaçamento na gestão? Cláudio, inicialmente parabenizar o nosso colega conselheiro, Dr. Mário Toscano, que é um estudioso, um cientista, e ele sempre à frente no tempo, com esse projeto aí. Eu diria que há dois grandes desafios em relação à aplicação da inteligência artificial atualmente. Um é a democratização no acesso ao conhecimento. Isso eu estou dizendo para que nós possamos pensar em gestão, pensar em assistência. A Organização Mundial de Saúde elencou alguns itens, mas em relação especificamente ao uso prático da inteligência artificial. Primeiro, a democratização no acesso ao conhecimento. Nós precisamos levar efetivamente aos gestores, aos profissionais de saúde, aos médicos, essa ferramenta, o conhecimento da inteligência artificial. E isso aqui que nós estamos fazendo, que o Conselho Regional de Medicina faz de forma pioneira, isso é fundamental. É despertar no nosso colega, no médico, no gestor, o médico que é gestor também em saúde, a necessidade dele incorporar esses conhecimentos de inteligência artificial sem a preocupação, porque às vezes ele pensa isso, mas eu vou ter que programar, eu vou ter que entender de Python. Tudo bem, se você entender, melhor ainda, mas um cientista de dados ele tem 3 pilares: matemática, estatística, informática e o business. O mais difícil nós já temos. E as ferramentas atualmente disponíveis no mercado são inúmeras. O que você tem que saber fazer, o que o gestor tem que saber fazer, é a pergunta correta. Quais são as dores do sistema dele? O que é que ele identifica como premente ali? O que é que ele gostaria de resolver no seu ambiente de trabalho, no seu hospital, na sua clínica, na sua secretaria? Então, ele identificar. E aí, um grande trabalho de uma grande equipe, você forma ali os squads, como chamam, os times, e diz, olha, a dor é essa, nós vamos buscar essa ferramenta no mercado. E aí se garimpa esses dados, se faz a mineração dos dados, como a gente sempre conversa sobre isso, e se extraem os insights, os conhecimentos, as informações, porque não raro a gente vai obter informações da análise desses dados que normalmente nós não teríamos, né, Cláudio? E tem uma coisa que é a ponta do iceberg, exatamente, quando uma grande parte fica encoberta. E a gente é muito tendencioso a analisar o que está vendo, e não o que de fato é no todo. Perfeito, Cláudio. E aí onde vem a experiência do gestor. Então, o professor Eric Topol, que é um dos membros da Academia de Medicina dos Estados Unidos, certa vez perguntaram a ele, mas olha, vai ser médico versus IA? IA, que a gente denomina, para não dizer inteligência artificial, né? A gente diz IA. Disse, não, vai ser médico e IA. Médico mais IA. Né? Então, o gestor ele tem que ter esse entendimento que a IA vai estar ali ao lado dele como uma ferramenta importantíssima relacionada ao processo decisório, seja assistencial, seja administrativo, e ele precisa entender isso. As ferramentas já existem, vamos identificá-las, vamos interpretar os dados que a gente vai obter, dados até que ele nem imaginaria, mas o processo decisório, como você bem mencionou agora há pouco, vai ser calcado, alicerçado na experiência do gestor. O que eu observo, assim, e eu acho que você deve colaborar também com essa ideia, é a resistência que eu vejo, muitas vezes, de colegas sobre a questão da inteligência artificial, como se fosse algo que viesse para tomar o lugar dele. E, ao mesmo tempo, existe uma acomodação que é próprio da natureza humana de estar
acomodado àquele status quo que hoje as transformações, as mudanças se dão muito rápidas. E o que a gente alerta sempre é da necessidade de até as pedras rolam, né, os Rolling Stones da vida, quanto mais as pessoas. Elas precisam rolar atrás desse conhecimento para que ela possa ser incorporada e aprimorada no seu dia a dia. Não é desse jeito? Perfeito, Cláudio. Você traz uma informação importante. Tem um autor, que eu não me recordo o nome dele agora, mas eu escrevi um artigo sobre o gestor e os dados. Uhum. Como o gestor e se aplica também a essas novas tecnologias. Então, inicialmente é aquele resistente aos dados, resistente às novas tecnologias. Não, eu não gosto disso, eu nunca trabalhei com isso, tal. Depois ele passa para um próximo nível, que é o curioso. Ele só parece que tem alguma coisa ali. Depois ele passa, ele tem ciência dos dados. Uhum. E, por último, ele começa a ser o data-driven, como a gente chama. Ele começa a tomar decisões com base em dados. Mas isso é inexorável, essa ascensão da inteligência artificial em todos os segmentos. Se você ontem ligou a Netflix e recebeu uma sugestão de um filme, você usou inteligência artificial. Eu vim para cá, agora há pouco, para gravar, embora eu soubesse onde era, mas para não errar o acesso, eu coloquei o Waze, utilizei inteligência artificial. Uhum. Então, ele vai para o congresso dele, de especialidade dele, e ele vê que só se fala em inteligência artificial. Então, meu amigo, e os dados são nossos, não tem para onde correr. A gente tem que começar a conversar, como você, de uma forma muito, muito brilhante, traz isso aqui ao CRM, ao nosso Conselho Regional de Medicina, e a gente começar a discutir efetivamente sobre a inteligência artificial e os seus impactos na saúde. Eu vou fazer uma pergunta básica, assim, para as pessoas que estão nos assistindo ter uma ideia. Começar do princípio. O que é uma inteligência artificial, Glaucio? Existem várias definições, realmente é uma pergunta que sempre se faz, e eu mostro um slide lá. Imagine aquela mesma situação que a gente mencionou no início, de alguém que vai se ver diante de um volume gigantesco de informações. Ora, 90% dos dados, das informações atualmente existentes dessas informações foram geradas nos últimos 2 anos. E aí ele vai ter que transferir. É como se a máquina fosse tomar esse processo, tomar essas decisões, interpretar essas decisões, fazer o que a nossa mente faz. Não só em relação aos dados, mas, por exemplo, em relação a uma leitura. Né? A gente teve recentemente como se atualizar utilizando a inteligência artificial. Então, seria as faculdades nossas, né, de raciocínio, de inteligência potencializadas através da máquina, uhum, mas inseridas por nós, com uma série de ferramentas, de matemática, uns algoritmos, isso, para tentar fazer o que nossa mente humana faz com maestria. Por exemplo, colocar um gato e um cachorro e a máquina dizer, não, esse aqui é um gato, não, esse aqui é um cachorro. Então, através, naturalmente, de treinamento, então, de reconhecer a fala, reconhecer os textos, as imagens, enfim, transferir, capacitar uma máquina, vamos dizer assim, para as nossas propriedades. As nossas propriedades, Cláudio, exatamente. E tem pelo menos 2 termos assim que as pessoas têm curiosidade. É o learn machine, né? E é uma coisa que às vezes as pessoas têm interesse em saber o que é. Poderia... É o aprendizado de máquina, que é exatamente isso que a gente comentou, que seria em relação à análise desses dados através de algumas ferramentas, dos algoritmos. Temos a aprendizagem profunda. Sim, que é outro termo que ficaria dentro do aprendizado de máquina, que através das redes neurais, né, imitando as nossas conexões cerebrais, e são todas... Assimila as informações. Isso. E agora uma nova, dentro desse, como fossem uns balõezinhos, a inteligência artificial maior, depois
machine learning, depois deep learning, e dentro da aprendizagem profunda, a IA generativa, né? E geração de novas informações. Por exemplo, hoje você conversa com o ChatGPT, né? E você, por exemplo, é capaz de, olha, atue como um especialista em inteligência artificial. Hoje eu vou conversar no podcast do CRM sobre inteligência artificial. Que pauta você sugere? Então, ela gera novos dados a partir de informações existentes no mundo, um pouco desatualizada ainda, são os dados de hoje. Isso, real. Exatamente. Mas é um avanço espetacular e não tem como a gente ficar à parte. Isso, ao lado disso, correr a parte disso. Então, esse seria, em linhas gerais, a máquina trabalhando conosco. Em algumas situações de atividades repetitivas, ela vai efetivamente substituir, né, e vai fazer melhor. Né? Então, alguns segmentos, em algumas profissões até, como a gente às vezes discute, aquelas profissões, aqueles atos repetitivos, ela vai fazer mais e melhor. Eu digo assim, sempre que você quer saber um algoritmo, é fácil, porque quando a gente usa internet, eles já estavam lá de forma subliminar e você ficava questionando. Eu procurei uma máquina fotográfica. Eu entro na internet novamente, eles me oferecem diversas oportunidades de máquinas diferentes. É verdade. Não é desse jeito? É verdade, é isso. Então, isso de alguma maneira já era a preparação para a agilidade dos algoritmos em favorecer aquilo que tem a ver com você. Cláudio, eu não sei se você recorda que há muitos anos, eu acho que foi capa da Veja, que era do Big Data, exatamente falando sobre isso, e teve um caso nos Estados Unidos que um determinado departamento um departamento do Walmart, algo assim, enviou, era mais ou menos assim, enviou um enxoval para uma jovem que morava na zona rural, que era solteira, e chegou aquele enxoval para ela ali, e foi um escândalo, o pai foi reclamar tal, e 4 meses depois ela casou. Mas por quê? Porque ela começou há alguns meses, né, ver como eram roupas de bebê, como eram roupas de enxoval tal, então foi treinando o algoritmo até que aquela ferramenta disse, olha, aquela ali é uma potencial compradora. Um adivinho. Exatamente, aquela ali é uma potencial compradora nesse segmento. Então, é muito interessante que, com isso, voltando para a área da saúde, eu tenho como fazer análises preditivas em relação, vamos supor, na nossa saúde suplementar, na nossa cooperativa, na nossa Unimed. Vamos fazer o seguinte, a gente vai dar um time. Ótimo. A gente vai voltar no segundo momento, agora aprofundando a nossa conversa. Ótimo, vamos tomar um café, daqui a pouco a gente volta. Pronto, então aguarde que tem mais coisa pela frente.